Bora, Paulo. Boa noite, pessoal. Vou esperar uns minutinhos pro resto do pessoal entrar, tá? E a gente já começa daí. Ah, não. Quero começar agora. Oh, aguenta um pouquinho aí, Gustavo. Ah, aguento, tranquilo. Mais uns 10 minutinhos a gente começa, porque senão depois eu vou acabar falando tudo de novo.
Vamos lá, agora sim, meu povo. Boa noite. Vamos começar nossa aula de hoje. Começamos com... Opa, acho que eu cortei meu microfone. Boa noite, tudo bom? Agora sim, começamos a nossa aula, firmes e fortes, para mais uma segunda-feira, tá? Começamos, como sempre, com recadinhos, tá? Algumas confusões aí aconteceram nos últimos dias, principalmente com relação à data da nossa aula prática, tá? Nossa aula prática serão todo mundo no dia 15 de maio, tá? Quem tinha me pedido trocas, eu acabei de dar uma organizada aqui, acho que deu, tá? Deem uma olhada, eu vou pôr essa lista lá no nosso grupo, tá? Vou organizar certinho aqui agora, que eu tô vendo que não tá na ordem cronológica disso aqui. E vou colocar lá, se alguém mais precisar trocar, é a última vez, daí a gente vai fechar a lista e para que daí já deixe certo, tá? Não é este final de semana, tem ainda o final de semana do Dia das Mães e é só depois, tá? Então tem um tempinho aí para se programar. Pronto, agora tá certinho. E outra coisa que eu vou ter que alterar um pouquinho. Eu fui ver os horários aqui para mim ir para Arapongas. Deixa eu só pegar isso aqui. E eu não vou conseguir chegar às 8. Então, vamos alterar isso. Não vai fazer muita diferença, né? Então, das 8h30 às 10h30. Depois das 10h30 ao 12h30. Apesar de que, né, eu acho que a gente não demore 2 horas para essa prática. É uma prática complexa, mas também não é tão difícil, tá? Aonde o roteiro que a gente tem já está aqui, eu vou postar lá no AVA depois para vocês. Aonde a gente vai fazer determinação do coeficiente de partição do ácido benzoico em diferentes solventes. Eu ainda não postei, porque eu quero ver se eu consigo trocar o solvente e fazer com octanol. Só não tenho certeza se tá tendo para comprar, e se a universidade tem, tá? O octanol tá meio em falta. Muitos produtos químicos, devido à nossa querida pandemia, está em falta, né? Então, eu só preciso ver se eu consigo fazer essa troca aqui. Mas a gente vai fazer. Então, olhem aqui, confiram os nomes de vocês. Se alguém mais precisar trocar, me avisem, tá? Tem gente que acabou, que eu já conversei em particular, por isso os nomes não estão aqui, tá? Mas, qualquer coisa, vocês vêm e a gente conversa, tá? Tudo é resolvível. Lembrando que, tá? A não ser exceções aí já conversadas, nossa aula vai gerar um relatório e vai gerar 500 pontos com isso, tá? Então, não deixem para a última hora, tá ok? Porque vale uma boa pontuação aí. Não sei se é 500, eu vou ver certinho, tá? Mas pelo menos 500 pontos. Então, se não for por nenhuma justificativa, vai ficar sem a pontuação. Tá ok? Então, eu vou já tirar print dessa tela, vou jogar lá no grupo. Quem não tiver no grupo e precisar entrar, me avisem que eu mando o link. Mandei lá no nosso grupo no WhatsApp, assim vocês conferem. Qualquer coisa, novamente, vocês me avisem, sabe que a gente conversa bastante. Tudo tem seu jeito, menos a morte, né? O resto a gente vai dando um jeito. Aviso número 2. Bom, a gente vai ter aula aos sábados,
vamos compensar em pelo menos um dia da nossa semana, né? Por hora trabalhada, teoricamente, a gente teria 2 segundas-feiras. Mas eu não sei se a gente consegue terminar o conteúdo todo. Então, a princípio, vamos colocar uma segunda-feira de folga. Se der, a gente pega mais uma lá no finalzinho, tá? Mas a gente, lembrando que essa carga horária já tinha sido feita no sábado, é só a nossa compensação, tá? Então, esse é o nosso cronograma, que já alterou tudo, né? Então, a nossa prática computacional vai ocorrer hoje, que eu vou passar a atividade para vocês. A prática aqui foi para o sábado, dia 15. E temos 2 aulas aí. Uma delas será folga, tá? Então, nossa, que confusão que eu fiz. Prática veio para cá. Vamos pegar folga no dia. Vou anotar aqui. Podemos pegar folga a partir da semana que vem. Então, dia 10 de maio, compensação do dia 15. Então, segunda-feira que vem, a gente não tem aula, porque ela vai ser compensada no próximo sábado, ok? Acho que é bem tranquilo. Isso eu vou mandar lá no grupo também, avisar a coordenação e tudo mais. Apesar de que, né, a gente acaba sempre entrando, porque sempre tem gente perdida que entra, mas fica marcado aí, que aí no dia 15 não é necessário entrar, porque, como eu disse, a gente vai compensar lá no sábado, tá? Então, fica tudo certo aí. Semana que vem, vocês estão de folga de mim no sábado. Na segunda-feira, tá? E vocês vão aproveitar essa data, vocês não vão ter aula, né? E façam esse trabalho de hoje, tá? Alguns de vocês já entraram em contato comigo com relação à correção do trabalho da primeira parte, tá? Alguns me enviaram, não havia necessidade de me enviar, ainda quem me enviou eu não tive tempo de abrir. Isso porque a gente vai fazer a segunda parte hoje, tá? E a partir do momento que vocês fizerem a segunda parte, vocês vão juntar a primeira com a segunda, tá? Juntando, vocês vão me enviar um arquivo único, tá? E não separado. Eu vou recorrigir tudo, tá? Então, não deixem de fazer. Esse trabalho vai valer 700 pontos. E aí, eu vou fazer a seguinte classificação. 200 pontos é pela correção do que estava errado no primeiro e 500 pontos é dessa segunda parte, tá? Então, tem bastante pontuação aí. A gente sabe que qualquer pontuação é válida. Não vai ser 700 pontos, não. Acabei de... uma correção aí. Segundo bimestre, a gente tem 2.500 pontos de atividade de sala de aula. Então, vamos dar mais nota nisso aí, senão, né, vamos aproveitar. Então, vamos colocar 1.200 pontos valendo esse trabalho. Vamos deixar o negócio mais interessante. Só que aquela coisa eu vou corrigir detalhadamente, tá? Da mesma forma que vocês viram que eu corrigi a primeira parte, eu vou corrigir a segunda, tá? E com isso vocês terão 15 dias para me entregar esse trabalho. Então, a gente vai começar a fazer hoje. Vocês têm até o dia 17 de maio, às 19 horas, para me enviar o trabalho. Então, 15 dias para ser feito tranquilamente, valendo, então, 1.200 pontos. E é claro, quiser ir fazendo, me mandando mensagem,
Principalmente via WhatsApp acaba sendo mais fácil. Eu já vou dando os palpites e vocês conseguem fazer um trabalho muito bom, tá? Não deixem para a última hora. O trabalho que a gente vai fazer hoje, então, é continuação daquele primeiro. Então, é o mesmo grupo. Se por um acaso alguém entrou, não fez o primeiro, ou qualquer coisa do tipo, me manda uma mensagem que a gente vê um grupo para que vocês entrem, tá? Então, vamos lá. Com relação ao trabalho de hoje, vocês têm mais sorte que juízo, tá? Porque a gente iria acessar três sites. Um dos sites está fora do ar, então a gente vai fazer só com 2 e vai ficar mais fácil para vocês. Então vamos lá. Maravilha. Lembrando que a aula está gravada, tudo isso vai estar lá para vocês verem depois, tá? Antes de eu entrar direto na prática, eu preparei os slides para facilitar a nossa vida, porque algumas coisas a gente vai ter que relembrar. Vou só me organizar aqui. Vamos lá. O que a gente vai ser essa segunda parte aqui? Ao longo da nossa disciplina, eu falei que a gente tem alguns parâmetros que ajudam a gente a olhar um fármaco se ele é potencialmente viável ou não, tá? E são esses parâmetros que nós vamos ver aqui, que é o que a gente chama de parâmetro ADMET ou ADME-TOX, tá? Que são os parâmetros de absorção, distribuição, metabolismo, excreção e toxicidade, tá? Hoje em dia a gente tem alguns valores aí desses parâmetros que a gente já sabe mais ou menos o que é viável, o que não é viável, tá? E antes da gente sintetizar um fármaco, a gente passa por esses programas que a gente vai rodar aqui para que a gente veja se é possível, tá? Uma vez que eu entenda bem esses parâmetros, a gente acaba economizando muito na hora de sintetizar. Por quê? Fármacos que fogem desses parâmetros têm a tendência em não ter uma boa resolução, tá? Então, a gente acaba descartando eles. Deixa eu ver uma coisa. Então, vamos lá, tá? A gente usa muito o que a gente chama, alguns termos a gente vai acabar usando em inglês, tá? Mas eu sempre traduzindo, que é o drug likeness, tá? Que a gente vê o quanto que um fármaco ou uma molécula, por enquanto a gente chama ela de molécula ainda, é parecida com um fármaco, tá? Ou seja, a gente tem um banco de dados gigante de fármacos aí disponíveis, correto? Então, a gente tem, através desse banco de dados, a gente vê as características físico-químicas deles e compara com a molécula que a gente está pretendendo desenvolver, tá? Com relação a isso, o banco de dados, normalmente, ele faz uma comparação e nos diz se ela é viável ou não, tá? E como eu disse, aí... Deixa eu fechar meu WhatsApp, senão não ficam vendo minhas mensagens aqui, né?
Então, a gente sempre vai usar os parâmetros da ADMET, tá? Ou seja, absorção, distribuição, metabolismo, excreção e toxicidade, que aqueles parâmetros que eu já conversei. Tá? Então, a gente faz isso através da estrutura da nossa molécula. É algo que a gente consegue prever tranquilamente, tá? E isso a gente tem a partir do que a gente chama de regra de Lipinski. Lipinski é esse senhorzinho bem simpático aqui, tá? Aonde em 97 ele escreveu um artigo científico que acabou revolucionando tanto, até que chama-se regra de Lipinski, que é o nome dele. Já tenho noção do quanto o cara era bom, o Christopher Lipinski, aonde ele faz uma estimativa. Ele pega 2.245 candidatos a fármacos que estão sendo estudados, que já estão em fase 2 e presentes nesse banco de dados, tá? Que é o World Drugs Index. É um banco de dados que se tem pago, aonde você consegue acompanhar essas estruturas, tá? E ele fez uma correlação com os parâmetros físico-químicos que tinha. E ele viu que 90% dessas moléculas seguiam a mesma relação. Ou seja, eu posso, na hora de desenvolver um fármaco, comparar com essas relações e com 90% de certeza saber se ele vai ser um bom fármaco ou não, tá? Que são as regras dos 5, tá? Ou regras de Lipinski, também chamado de regra dos 5. O que seriam esses regras dos 5, tá? São 4 principais relações que eu tenho aqui, tá? Dessas 4 relações, por que regra dos 5 e não são 5 relações? Porque são todos múltiplos de 5, tá? Por isso, regra dos 5, tá? E que ele viu ali que 90% dos fármacos que nós temos, ele vai ter uma massa molar menor ou igual a que as 500 Dalton, tá? 500 Dalton é a mesma coisa que 500 gramas por mol, tá? Ou seja, a massa molar do nosso composto, normalmente, ele é menor que 500, tá? Isso por que a gente se preocupa que eu tenho que ter uma massa molar menor que 500? Eu não posso pegar uma molécula muito grande. Lembrem do processo de distribuição, absorção desse fármaco, processo de ADME. Eu vou ingerir esse fármaco, ele vai ter que passar pela membrana, principalmente intestinal, cair na corrente sanguínea, depois passar pela bicamada lipídica para daí interagir com o nosso receptor, ok? Se eu tiver uma molécula muito grande, concordo que começa a ficar difícil ela passar por essas membranas, tá ok? Então, moléculas menores de 500 Dalton são as mais indicadas, tá? Pensa lá, por exemplo, um ácido acetil salicílico. Ele deve estar em torno de uns 130 Daltons, tá? Vamos lá conferir. Ácido acetil salicílico. Uma molécula bem comum, tá? Aqui, ó, massa molar dele, 180. E a gente vê que ele entra aí tranquilamente, uma massa molar menor de 500, tá? O log de P deve ser menor ou igual a 5. O log de P, a gente já falou bastante, está relacionado com a coeficiente de partição, que é o que a gente vai fazer. Então, está relacionado com o quê? Com o fato da nossa molécula passar tanto pela bicamada lipídica, que é a polar, quanto se dissolver na parte aquosa da nossa corrente sanguínea e de forma geral. Um detalhe, a maioria das vezes a gente trabalha como log de P,
tá? Esse C log de P é o quê? O valor de log de P calculado, tá? Lembrando que a maioria desses dados, eles não são dados práticos. Esses dados eu tenho uma possível molécula e eu vou calcular esses dados para ver se ele vai se encaixar aqui, tá? Isso tudo são cálculos teóricos e não necessariamente práticos. Terceira regra: número de doadores de ligação de hidrogênio deve ser menor ou igual a 5. Lembrem o que são grupos doadores de hidrogênio. Tenho falado isso desde o primeiro dia de aula. Vocês já não devem aguentar mais eu falar disso, tá? Grupos doadores de hidrogênio é quando eu tenho o hidrogênio ligado ou a fluoroxigênio ou a nitrogênio. São os principais grupamentos doadores de hidrogênio. Então, aí eu tenho que ter menos do que 5. E número de aceptores de ligação de hidrogênio, ou seja, a soma do número de nitrogênio e oxigênio de uma molécula, que são os principais grupamentos aceptores, uma vez que, por exemplo, flúor, raramente a gente encontra uma molécula com flúor, tá? Devido à instabilidade que é o flúor, por isso que está aqui a soma de nitrogênio e oxigênio. Então, a soma dos dois deve ser menor ou igual a 10, tá? Então, são as 4 regras que eu tenho, todas múltiplas de 5, como vocês viram, que são as regras de Lipinski. Então, vamos lá, vamos viajar aqui. Vamos pensar que vocês são os farmacêuticos responsáveis por uma grande equipe num laboratório aí de uma grande indústria farmacêutica. E aí vocês têm 3 outros farmacêuticos que estão pesquisando e vocês são o chefe. E eles chegam com... Cada um traz um protótipo ali, uma molécula para ser um possível fármaco para ser estudado. E cabem a vocês escolherem qual projeto vai ser. E isso simplesmente baseado em estudos teóricos, não tem nada prático. Então, eles pegaram uma molécula que já se conhecia e tentaram alterar ela, formando outras 3, né? E aí ficou para vocês escolherem. Uma das coisas mais básicas que tem olhem as regras de Lipinski. É o primeiro princípio. Normalmente, tá? Eu não posso apresentar mais do que uma violação, tá? Então, se eu tiver um fármaco com muitas violações, a chance desse fármaco não ter uma boa solubilidade, permeabilidade, é grande. Então, a gente acaba descartando ele, tá? É claro que existem casos, existem exceções, tá? Mas, como o próprio nome diz, são exceções e não é a regra. Então, na hora de se estudar, a gente acaba utilizando a regra que é a maioria. E na hora, é claro, de uma empresa investir em algo, ela vai investir em algo mais certo. Por isso que ela acaba seguindo a regra aí de Lipinski ou a regra dos 5. Além da regra de Lipinski, eu já tenho algumas outras extensões dessa regra de Lipinski, tá? Aonde outros pesquisadores, tá? No caso aqui, quem pesquisou foi esse carinha aqui, esse Weber, tá? Aonde ele colocou outras características que são importantes na hora de formar um fármaco, tá? Aonde uma das coisas que ele colocou é a área superficial polar. O que seria isso? Gente, às vezes eu paro porque alguém de vocês me mandou mensagem e eu vou olhar se eu tenho que responder na hora, tá? Então, às vezes é por isso que eu dou aquela paradinha. O que seria essa
área de superfície polar. Lembra lá grupamentos polares e grupamentos apolares, ok? Isso eu já também tenho falado muito aqui. A gente pega e separa por áreas. A gente vê se eu tenho mais grupamentos polares ou apolares. Faz a molécula 3D, analisa todas as estruturas e a gente vê que a parte polar tem que ter uma área superficial menor ou igual a 140 angstroms. Ou a soma dos átomos doadores e aceptores da ligação de hidrogênio devem ser menor ou igual a 12, tá? Veja que aqui eu já tenho algo diferente do que a gente tinha da regra de Lipinski, aonde na regra de Lipinski ele falava eu tenho que ter menos que 5 de ligação doadora, grupos doadores de hidrogênio, e menos que 10 de aceptores. Aqui Weber já foi um pouco mais rígido nas considerações dele, aonde ele fala que são 12 ao todos, não importa se são doadores ou receptores, tá? É claro que ele não falou isso à toa, ele estudou para ter certeza dessa quantidade, então a gente tem algo já mais preciso aqui. E ele falou uma outra questão que Lipinski não tinha falado, que é com relação às ligações que sofrem rotação. Já falamos um pouco disso. Ligações do tipo simples, tá ok? São aquelas ligações que eu consigo girar. E quando eu tenho uma ligação que eu consiga girar, eu não tenho uma molécula tão bem fácil de encaixar no receptor. Então, Weber, que ele chegou? Que eu tenho que sofrer, as ligações que sofrem rotação devem ser no máximo 10 ligações. Que eu não posso ter uma cadeia totalmente simples, porque senão essas rotações seriam tão grandes que é difícil encaixar no nosso receptor. E depois, em 99, tá quase aqui já, você vê que são coisas bem recentes que a gente está comentando, Kelder e outros companheiros colocou mais algumas coisas, tá? Com relação ao tamanho da superfície polar. A superfície polar menor que 60 angstroms ao quadrado, ela é uma molécula que penetra facilmente na BHE. Vou falar aqui depois essas siglas aqui. E entre 120 e 140, eu vou ter baixa permeabilidade das membranas, ou seja, a nossa molécula não vai ser muito bem absorvida, tá? Por que eu tenho isso? Vamos pôr a cabecinha para pensar. Quando eu tenho uma bicamada lipídica, ou uma membrana celular, o interior dela é composta por partes apolares, ok? Se eu tenho muita área polar, ele não vai conseguir se dissolver nessa bicamada lipídica que nós temos. Consequentemente, a nossa molécula, o nosso fármaco, não irá conseguir entrar na nossa célula, por isso eu vou ter uma baixa absorção da nossa molécula, tá? Então, tudo isso que eles falaram, gente, não é à toa, são todos dados que são condizentes, e graças a Deus a gente tem hoje diversas plataformas, algumas são gratuitas, que é o que nós temos aqui, e que a gente vai usar elas aqui para falar um pouco mais, tá? Dessas plataformas, eu havia separado 3, porém, como eu disse, vocês eu acho que estão com mais sorte do que juízo, como já se dizia, e uma delas não quer abrir. Isso é uma coisa que, infelizmente, acontece, por ser plataformas gratuitas, às vezes ela cai do ar. Eu peguei as outras 2, elas são mais fixas, tá? Que a gente vai comentar aqui.
Deixa eu já abrir essas plataformas, tá? Deixa eu abrir uma outra coisa antes, deixa eu mostrar. Eu coloquei muita coisa prática aqui. Eu coloquei para vocês no AVA já este arquivo, tá? Isso aqui é um roteiro para vocês seguirem com relação à nossa prática, tá? Não é para vocês pegarem isso aqui, preencherem e me entregarem, tá? Fiquem atentos a isso. Então, isso aqui é só um roteiro, um parâmetro para vocês começarem a fazer o trabalho, tá? O que vocês vão fazer? A partir disso aqui, vocês preencham essas tabelas, tá? Depois vocês copiam, vocês podem até copiar as mesmas tabelas que tem aqui lá no trabalho de vocês, só que lembrem que vocês têm que discutir, ou seja, falar sobre elas. Um dos grandes problemas que vocês tiveram nos trabalhos foi simplesmente colocar figuras e tabelas e sem necessariamente discutir, tá? Então, eu já coloquei aqui 3 pontos que vocês devem discutir, tá? Não necessariamente para todos os fármacos nós vamos ter todas as propriedades obtidas aqui. É claro que na hora de corrigir, se estiver faltando muita coisa, eu vou jogar lá e vou conferir molécula por molécula, se for necessário, tá? Para garantir que vocês não estão tentando me trapacear, tá? Porque lembre que na escola do trapaceio, gente, eu era muito boa nisso, tá? Então, se querem me trapacear, tem que fazer bem feito. Então, nem todos vão ter todas as propriedades. Então, a primeira parte, que são as propriedades físico-químicas. Então, vou tirar isso de um site. Aí, a gente vai ver o que é isso aqui tudo certinho, tá? E vai discutir aqui, ó, tabela 1. Discutir sobre os dados obtidos em relação às regras de Lipinski e suas extensões. Ou seja, através desses dados, vocês vão olhar ali as regras de Lipinski e as outras duas que eu comentei, e a gente vai ver se nossas moléculas se encaixam ou não, e quantas falhas elas têm, tá? Depois, a tabela 2, tá? Que é do Drug Bank. São propriedades farmacocinéticas. Antes que vocês venham me falar, muito esse Drug Bank aqui está em inglês. Na verdade, todas as plataformas são em inglês. A gente sabe que, às vezes, o inglês não é algo tão fácil assim para todo mundo. Só que, como eu disse a outra vez, hoje em dia o Google Tradutor está ótimo, tá? Então, eu aceito tradução de Google Tradutor, tá? Então, vocês vão abrir o site, tem como o Google Tradutor pode traduzir o site inteiro de uma vez, dependendo do portal que vocês estão, de qual navegador, ou até vocês vão copiando as partes e traduzindo, tá? Mas, hoje em dia, com o Google Tradutor, a coisa tem facilitado muito. E o não saber inglês já não é um grande problema aí, tá? Então, as questões aqui farmacocinéticas já não é algo tão mais estranho, acredito que vocês já viram isso também em outras disciplinas. Por exemplo, a questão de absorção, ligação de proteína plasmática, metabolismo, estrutura dos metabólitos principais, tempo de meia-vida e a toxicidade. Eu deixei para vocês também lá no AVA o preenchimento que eu fiz aqui do Lopinavir, tá? O Lopinavir, ninguém tá fazendo ele, tá? Por isso que eu peguei ele como base. Então, eu coloquei aqui os dados obtidos do Lopinavir, coloquei o que eu quero, mais ou menos, das propriedades farmacocinéticas, tá?
Então, por exemplo, a absorção, aonde é absorvido o lopinavir. Está lá no Drug Bank, a gente vai ver isso, que ele é absorvido de forma oral, com uma biodisponibilidade de 25%, quando administrado sozinho, e normalmente ele é administrado com o ritonavir, que aumenta a sua disponibilidade. Tem ali até a concentração plasmática máxima. Tá? Então, todos esses dados você pega lá. Ligação. Ligação com as proteínas. Ele mostra com qual proteína ela vai se ligar normalmente. Mostra o metabolismo, ou seja, como que o nosso lopinavir ele vai ser excretado. E no caso aqui, tem todos os metabólitos. Então, do lopinavir vira o M2, depois o M3, M4, depois M1. Então, coloquem tudo lá, porque normalmente o Drug Bank tem tudo isso, tá? Temos aí o tempo de meia-vida, no caso do lopinavir, de 6,9, mais ou menos 2 horas. E as toxicidades, tudo isso a gente tira direto do site. Gente, o trabalho de vocês é entrar no site e retirar essas informações, tá? Esse é o primeiro trabalho que vocês vão fazer hoje. Depois disso, vocês vão discutir esses dados. Então, a tabela 2 está aqui, ó. Isso aqui. Tabela 2. Correlaciona as propriedades físico-químicas com as farmacocinéticas experimentais e teóricas, que são a tabela 1 e 2. Já a tabela 3, que é essa daqui, é a que eu disse que vocês têm mais sorte do que juízo, tá? Porque é a parte, principalmente de toxicidade, e o nosso site não tá entrando, tá? E ele é o que mais dá resposta pra gente. Até teria outros sites, tem um outro programa que dá para baixar e tirar esses dados, só que daí eu acho que é muita função pedir para vocês baixarem o programa e fazerem, tá? Por isso que eu vou acabar descartando. No roteiro está aqui a parte para ser feita, mas vocês podem desconsiderar essa segunda parte, essa tabela 3 aqui, tá? Então, vamos lá, vamos por partes. Aqui, Drug Bank, tá? Tá aqui também nos slides para vocês, o site, tá? Tem o passo a passo, aqui, ó, Drug Bank, é só entrar aqui. Como eu falei, tá em inglês, mas o Google Tradutor serve. Então, vocês vão vir aqui e vão procurar. No caso, como eu falei, eu tenho aqui o nosso lopinavir. Eu tô passando isso para vocês, mas, gente, isso aqui não serve só para esse trabalho, não. Qualquer fármaco que vocês quiserem, vocês têm tudo aqui, basicamente. Por exemplo, o processo de identificação. Tem o nome, o número que ele está cadastrado. Opa! A descrição dele. Ah, não sei o que significa. Gente, tradutor. Hoje em dia, como eu disse, o tradutor está sensacional. Põe de inglês aqui para português. E vem aqui. E vamos traduzir. Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Então, ó. Informação, isso é novo. Da última vez que eu tinha pesquisado no passado, ele não estava. O lopinavir está atualmente sob investigações em combinação com o ritonavir no tratamento da Covid-19, tá? Quem sabe, né? Tem mais alguma coisa para nos salvar. Temos aqui todas as informações, gente. Tamanho, considerando molécula pequena. Temos a sua estrutura em 2D, tá? Então, quem não colocou, aproveita pegar as estruturas. Aqui que tá bem bonitinho. A fórmula química, o peso molecular dele, tudo isso a gente encontra aqui.
da parte de farmacologia. Para que ele é indicado? Para HIV. Condições associadas, quebra em tratamento do HIV, por si só. Farmacodinâmica. Tudo uma relação, mecanismo de ativação dele, tudo contra, que é o processo de absorção. Lembra que eu coloquei ali que vai de forma oral e aí tem 25%? Tá aqui, ó. Quando administrado sozinho, o lopinavir tem biodisponibilidade oral excepcionalmente baixa, de 25%. Então, gente, é ler a tradução e colocar lá, tá? Isso aqui, o Drug Bank é do tabela 2, tá? Então, tem todos os dados aqui. Ó, parte de metabolismo, ó, ligação com a proteína, como tá aqui. Metabolismo, como eu falei, ó. Tá aqui, ó, é a estrutura do lopinavir que a gente tinha. Depois entra o primeiro produto. Então, tudo vocês conseguem ir abrindo. Tá? Eu achei isso sensacional. Eu acho que tem bastante informação, rota de eliminação, tempo de meia-vida. Tudo isso está aqui. Então, parte de toxicidade, com relação ao álcool e tudo mais, passe para o Google Tradutor e tire as informações necessárias, tá? Isso tudo para preencher a segunda tabela. Interações medicamentosas. Lembra que vocês podem procurar de qualquer medicamento que vocês estão querendo, tá? E assim vai, ó. Identificação química, tudo tá aqui, tá? Vai preencher aquilo e discutir. Com relação aqui, com relação à primeira tabelinha, eu tenho aqui, já que a terceira não vai ter. É por esse outro site aqui, Mole Inspiration, é esse aqui, tá? Entrou nele, vai ter aqui, ó, calcular as propriedades moleculares e a predizer a bioatividade de um fármaco, tá? Aqui, vocês vão ter um trabalho de desenhar a molécula. Ou vocês podem colocar o que a gente chama de código SMILE da molécula, tá? Para cada molécula que a gente tem um código específico. Vocês podem descobrir esse código de duas formas. Coloca no Google. Gente, um momentinho só, deixa eu ver o que está acontecendo aqui.
Voltei, gente. Desculpa, crianças em casa, acontece. Então, como eu falei, ou vocês desenham, tem todas as ferramentas aqui para desenhar molécula, ou, né, o mundo é feito dos espertos. Então, você coloca lá Lopinavir e a palavra Smile na frente. Vai aparecer algum site que tem. Aqui no DocBank, não é para todos, mas em alguns tem. Só você vir, copiar, e ele vai achar a molécula para vocês, tá? E aí não precisa desenhar, tá? E vem aqui em calcular as propriedades. E aqui ele já sai tudo. Confiram, tá? Não vá cegamente. Confira primeiramente o nome da molécula. E olha aqui no Lopinavir, no DocBank, sempre tá certinho. Vê a sua estrutura. Aqui, ó. Viu a molécula. Olha aqui. Confira carbono por carbono, oxigênio por oxigênio, nitrogênio, se é exatamente a mesma molécula, tá? Porque se vocês não colocarem a mesma molécula, eu vou descobrir, tá? Então, não me venha aí com molécula errada, tá? Só isso. Dá para ver a molécula em 3D aqui, ó, que bonitona, tá? Mas não é isso que a gente quer. Vamos lá. Temos todos os critérios aqui para ser analisado. Então, vai copiar aqui e vai copiar na nossa tabelinha. E agora a gente vai ver o que significa cada uma dessas relações aqui, tá? Então, todos os meus eu já copiei aqui previamente. Então, eu vou falar mais fácil aqui, tá? Então, ó, como eu falei, log de P, no caso, log de P calculado, o Lopinavir deu 5,69. Se a gente olhar lá a regra de Lipinski era menor que 5, então já passou, tá? Log de S, a maioria não tem, que é a relação de solubilidade da molécula em água, tá? Então, acaba se tirando isso daqui. TPCA, em alguns casos até para clicar aqui, que ele mostra o que é o tal do TPCA, que é com relação à parte polar da nossa molécula, a área polar da nossa molécula, que no caso aqui, 120, tá? Lembra lá que a gente tem um limite, 120 está quase que no limite ali. Tenho ao todo nossa Lopinavir 46 átomos, isso não interfere muito, mas algo que está errado, podemos dizer, estar fora das regras determinadas, é a massa molar do nosso composto, aonde ele tem uma massa molar de 628. Lembram lá na regra de Lipinski que a máxima que a gente previa era de 500 Dalton, ou 500 gramas por mol. Então, aqui, ó, ele já passa, então, MV é massa molar. O NOH, ou seja, é o número de grupamentos aceptores de hidrogênio. Ó, a gente vê que tem 1, 2, 3, 4 nitrogênios e 5 oxigênios. Então, eu tenho 9 grupos aceptores de hidrogênio. Tá no limite, que o máximo que a gente podia era 10, tá? E NOH ou NH, que são os grupos doadores de hidrogênio, eu tenho que são 4. Aqui, ó, um OH, NH, NH e o outro NH, tá? O que a gente viu aqui? Que eu tenho duas
violações, ó, N violações, número de violações, são duas. Quais são? O log de P e a massa molar, tá? São esses detalhes que eu quero que vocês discutam, tá? O que significa cada um desses valores. Número de ligações de rotação, 15, tá? Não precisa discutir muito. E o volume da nossa molécula. Então, vocês vão preencher a tabela. Se vocês não quiserem colocar na forma de tabela, ótimo, pode pôr na forma de texto, tá? Ou seja, eu coloquei a tabela só para facilitar. Pode colocar lá que o composto de vocês possui log de P calculado de tanto que está conforme ou não a regra de Lipinski e assim por diante, tá? Então, como eu disse, vocês vão preencher, vão fazer aqui os dados da tabela 1 e 2, da tabela 3, vocês estão de folga, né? Então, eu acho que vai ficar bem mais simples do que E aí, vocês juntam com aquele primeira parte que vocês já fizeram. Dúvida, gente? O que vocês querem me perguntar? É só isso. Então, eu não vou dar mais nada. Eu fechei aqui. Se vocês quiserem lembrar, nos slides que tem no Ava de vocês, tem várias coisas que era a maioria da tabela 3, que eu não vou entrar no caso, que é a parte de toxicidade, mas tem alguns outros dados ali de cima, da tabela 1, que vocês podem consultar aqui o que significava, tá? Para facilitar. E aí eu entro nas dúvidas que vocês tiveram. Porque hoje o intuito como é aula prática, que vocês façam isso e qualquer coisa vocês entrem em contato comigo para tirar dúvida. Alguma dúvida? Agora é só fazendo mesmo. Agora vai ser só fazendo mesmo para começar a surgir. Então, vamos fazer o seguinte, comecem a fazer. Vocês têm aí 15 dias para ser feito e vai me mandando mensagem. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque, né, às vezes estou preparando aula, estou no laboratório, mas eu respondo, tá? E vamos fazendo junto. Combinado? Combinado? Então, vocês estão dispensados para hoje. Qualquer coisa a gente vai se falando. Então, falou, professora. Falou, gente. Boa semana. Lembrando que segunda-feira que vem não tem aula, a gente se encontra dia 15 pessoalmente.